Olá, muito boa noite para os companheiros boiadeiros ou não do Brasil inteiro. No espraiado e no remanso, está todo mundo aproveitando o dia de feriado para tirar um merecido descanso. Mas estando com a boiada na estrada, a comitiva do Terra Viva DBO na TV não vai poder fazer parada. E até já está com tudo preparado para começar mais uma jornada novidadeira, que hoje vai sair um pouco da nossa receita rotineira. Pois então, o que tem para ser falado é que a dificuldade na lida não é mais do que uma artimanha da vida para ensinar para o vivente que a curiosidade é filha da necessidade e mãe da sabedência. E para não deixar ninguém carente de informação em horas de precisão, a gente sempre deixa reservado um pedaço desse nosso espaço aqui na televisão para que os companheiros boiadeiros possam fazer a perguntação diretamente para um especialista, participando da nossa conversa com o analista. Hoje nós vamos bater um papo sobre a relação de troca entre boi gordo e milho neste comecinho do mês de outubro, dando uma olhada aí no cenário para as duas commodities. Levando em consideração aí o cenário do milho, nós estamos na fase final, praticamente encerrado aí a colheita do milho segunda safra aqui no mercado interno, puxando aí as cotações para baixo ao longo de setembro, fazendo com que os preços agora no comecinho do mês de outubro seguissem aí andando de lado. Pelo lado do mercado do boi gordo, nós temos um cenário de pressão de baixa desde o começo de setembro, que incorporou aí no finalzinho do mês de setembro, registrando agora nos primeiros dias de outubro uma forte movimentação de queda. Então, levando em consideração a relação de troca, hoje em São Paulo nós compramos aí 2,97 sacas de milho com a venda de uma arroba de boi gordo. Essa relação de troca ela piorou no comecinho do mês aí 5,8% em relação ao fechamento de setembro, com a queda mais forte nos preços do boi gordo nesses primeiros dias do mês. Já na relação aí com outubro de 2021, o pecuarista ele perdeu 14% do poder de compra frente ao insumo, ou quase uma saca a menos com a venda de uma arroba do boi gordo nesse período de 12 meses. Por fim, só para a gente fechar o nosso papo, o que a gente pode esperar para o curto prazo? Levando em consideração o cenário para o milho, em curto prazo, nós devemos ter as cotações aqui no mercado brasileiro andando de lado, em função dessa maior disponibilidade de milho no mercado interno e maior intenção de venda pela ponta vendedora. Também o avanço da colheita nos Estados Unidos segurando aí a questão no mercado internacional. Então, nós devemos ter em curto prazo um cenário de preços andando de lado, sem descartar recuos. E para o mercado do boi gordo, a pressão de baixa ela deve continuar, de olho, é claro, na situação das exportações para a China, né? Enquanto a gente não tiver uma retomada das exportações, a gente não deve ver uma retomada também da firmeza no mercado do boi. Com isso, então, em curto prazo, espera-se ainda que a pressão de baixa continue pressionando o mercado do boi gordo. Bom, pessoal, por hoje é isso. Obrigado a todos e até a próxima. E tendo chegado neste ponto da estrada, a hora é recomendada para fazer uma parada ligeira e deixar descansar a boiada. Mas não vai demorar nada para a nossa lida estradeira ser recomeçada. Aguarde. O tempo querendo apostar a corrida com o cavalo rei dos parelheiros para ver qual dos dois é mais ligeiro, já acabou a espera pela chegada da primavera e vai ser muito difícil de acontecer mais uma onda de frio igual àquelas que recentemente congelaram boa parte do Brasil. Mas em algumas questões, como é o caso dos grãos armazenados e das rações usadas para alimentar o gado, o estrago já pode ter sido feito. O problema é que a forte variação da temperatura pode provocar a contaminação desses produtos, pondo em risco a saúde dos animais. Pois então, para saber o que fazer para evitar essa consumição, a gente vai rever agora uma entrevista que eu fiz com o Dr. Tomer Durman, médico veterinário e gerente de vendas para ruminantes da Altec do Brasil. Acompanhe. Boa noite, Dr. Tomer. É uma satisfação ter a sua presença virtual aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Sidney. Muito bom estar participando aqui com vocês. Vamos falar aí desse assunto que é muito importante para o desenvolvimento da pecuária nacional. Muito bom. Ô, Tomer, depois de uma onda de frio como aquelas que a gente teve recentemente, o que é que pode acontecer com a lavoura de milho, por exemplo, e de outros produtos usados na alimentação do gado também? Bom, então essas alterações climáticas, em geral, elas vão estar causando algum desenvolvimento tardio da planta, ela pode ter uma extensão de ciclo, por exemplo, na lavoura, isso aumenta o tempo de exposição a pragas, por exemplo, ataque de insetos, né? No começo do ano teve bastante gente que teve problema com cigarrinha, por exemplo, e agora no inverno, quando tem essas ondas de geadas, por exemplo, o que pode acontecer é que partes, que a gente chama fotossintéticas da planta, né, que trazem
desenvolvimento e nutrientes para a planta, deixam de ter atividade. E aí a planta para o seu crescimento. E aí, às vezes, o produtor tem que colher antes do tempo, com o desenvolvimento não completo da planta. Então, todas essas alterações podem estar mudando a dinâmica biológica da planta e aumentando o risco também de ataques de fungos. E é isso que a gente vai estar falando hoje, o impacto que tem o ataque de fungo numa lavoura. Ô, Tomer, agora, o que são esses fungos que você está falando? Bom, então esses fungos, eles estão presentes, né, no meio ambiente, é completamente normal, né, de a gente ter a presença de fungos. Só que o que eles fazem? Eles invadem, né, a planta, tentam extrair nutrientes para conseguir sobreviver e eles espalham os seus esporos para a reprodução. Qual que é a diferença quando você tem a diversidade climática? Então, o fungo ele está lá pegando os nutrientes numa planta e ele não quer competição, né? Ele não quer que venha outros micro-organismos também ter acesso a esses nutrientes. Então, como um mecanismo de defesa, alguns fungos eles vão estar produzindo toxinas, né, para estar inibindo o crescimento microbiológico de competição desses nutrientes. E aí que a planta pode estar sendo contaminada pelo que a gente chama micotoxinas, né? Mico vem de fungo, né? Todo mundo lembra lá de micose, que é uma infecção por fungo, e o toxina, né? Uma substância tóxica que vai estar causando um mal para quem consome essa planta. Agora, além dos produtos na lavoura, do prejuízo na lavoura, né, essas micotoxinas que você fala, Tomer, elas também podem contaminar aí os grãos armazenados, ração pronta e silagem mesmo. Quer dizer, isso é um problema sério na propriedade. Com certeza. Então, não só na lavoura, mas também no armazenamento a gente pode ter crescimento de fungos, né? Todo mundo aqui já deve ter escutado recomendações, por exemplo, se você recebe uma sacaria de grãos, né, tentar não deixar em contato com o chão, não deixar em contato com a parede, para justamente não acumular umidade e ter maior probabilidade de crescimento de fungos. Então, os fungos eles gostam de ambientes quentes, ambientes úmidos. Então, se você tem essas condições no armazenamento, é provável que vai estar crescendo fungos tanto nos grãos, né, concentrado no caso, como também nos alimentos volumosos, no caso, silagem de milho, que também pode estar tendo crescimento de fungo durante o armazenamento, e aí o nível de toxina só vai aumentando. Lembrar que toxina não é algo vivo, né? Quem é vivo é o fungo, mas depois que o fungo depositou a toxina no alimento, não, você pode fazer a aplicação de um antifúngico, por exemplo, que você vai controlar só o micro-organismo ali, mas tudo que já foi depositado de toxina vai permanecer. O que é que vai acontecer com o animal se ele comer alguma coisa contaminada por micotoxinas? Bom, então basicamente vão acontecer duas coisas. Tá? Pode haver sinais zootécnicos e sinais clínicos, né? Os sinais clínicos são coisas que o produtor, o pecuarista, ele consegue ver. Então, é uma diarreia que acontece numa intensidade muito forte. Nos animais, por exemplo, de reprodução, você vai poder estar observando um aborto, quando o índice de contaminação pode estar muito alto. E também tem alguns sinais que eles são um pouco mais invisíveis, vamos dizer assim. Eles são muito mais frequentes para quem analisa muitos dados da propriedade. Então, por exemplo, taxa de concepção, taxa de consumo, produção dos animais em ganho médio diário dos animais, então, para quem tem frequências de pesagem, consegue ver alguma diferença também. E o animal, basicamente, ele tem flutuações de consumo, né? Ele tem irritação intestinal com essas toxinas sendo absorvidas, e aí a probabilidade de esse animal ter uma diarreia acaba aumentando. Então, ele consome os alimentos e tem uma menor aproveitamento desses nutrientes contidos nos alimentos. Então, o desempenho do animal vai ser comprometido. Falando assim no geral, né, Tomer, tem algum jeito de evitar a contaminação da comida do gado pelas micotoxinas? Bom, então, evitar que existam fungos na propriedade, isso é muito difícil, né? Os próprios esporos dos fungos, eles viajam por mais de 50 quilômetros. Então, às vezes você pensa, nossa, mas nenhuma propriedade vizinha minha aqui tá com problema de fungos na lavoura e eu acabei tendo, né? De onde vieram esses esporos? Eles podem estar junto com o vento de regiões muito longe. Então, é difícil de prever exatamente de onde está vindo o problema. Mas, quando ele acontece, é fazer
análises rotineiras, né, na lavoura, ver se está uma contaminação já na lavoura, fazer aplicações de antifúngicos quando necessário, e nos processos de armazenamento, aí você vai ter que ter o maior capricho possível. Então, na silagem de milho, por exemplo, uma boa vedação do silo, compactar muito bem a silagem, porque o fungo ele precisa de oxigênio. Então, quando você compacta bem a silagem dentro do silo, não sobra oxigênio para o crescimento de fungo. Então, todos esses fatores, né? A vedação, usar uma lona de boa qualidade, que tenha resistência ultravioleta, então, ao longo do tempo, ela não vai degradar e não vai passar oxigênio por ela. Então, todos esses detalhes são muito importantes. E no armazenamento de grãos, está escolhendo locais que fujam o máximo possível de altas temperaturas e de umidade também, né? E olhar também os processos da fazenda, né? Então, às vezes, o avião que Certo, mistura os certo. alimentos, a pista de trato dos animais, tudo isso também pode ter fungos e tem que ter controle no dia a dia. Entendi, entendi. Ô, Tomer, é muito interessante esse assunto. Fica aí o alerta, né, para o pecuarista, para prestar atenção nessas coisas, nesse tipo de possibilidade de contaminação, né? Eu queria agradecer demais a sua participação aqui no programa, dizer que a gente está sempre de porteira aberta, viu? Sempre que tiver alguma coisa interessante, liga para a gente prosseguir mais um pouquinho. Obrigado, Tomer. Grande abraço. Eu agradeço. Grande abraço. Mesmo sendo dia de feriado, a televisão tem horários e roteiros que devem ser respeitados. E por esse motivo, a gente pede agora a licença dos companheiros boiadeiros para fazer mais um intervalo ligeiro. Mas é já que o programa vai recomeçar, é só aguardar. Dia de feriado também é excelente para comprar e vender gado, e por conta disso, a gente pôs na programação de hoje a apresentação da nossa Conversa Leilão. Neste sábado, a partir das 2 horas da tarde, o Terra Viva transmite o leilão Varrela Reprodutores Provados 2021. E sobre o evento, eu converso agora com o Marcelo Coelho da Silva, gestor de pecuária do Grupo Carlos Lira. Marcelo, boa noite, muito prazer em ter você aqui, é uma satisfação contar com a presença de vocês aqui no nosso canal e no nosso programa especialmente. Como é que é essa oferta, o que vocês vão mandar para a pista nesse leilão? Boa noite, Sidney. Boa noite aos telespectadores do Terra Viva. Esse leilão se realizará no dia 16 de 10 de 21, começa às 14 horas, certo? Vamos ofertar reprodutores provados, certo? Novilhas precoces, prenhas, doadoras e gado comercial, que é a origem de nossa genética, dos nossos parceiros. Falando aí da parte de reprodutores, novilhas e matrizes, né? Como é que está esse gado? Onde é que esse gado fica alojado, Marcelo? Esse gado fica alojado aqui em Alagoas, São Miguel dos Campos, na nossa sede aqui em Alagoas, certo? E temos frete para todo o Brasil. E como é que é a característica principal aí dessa seleção? É uma seleção voltada especialmente aí para a rusticidade, para esse tipo de clima mais difícil do semiárido brasileiro? Esse Nelore, por si só, já é muito rústico e adaptável, né? A seleção da Varrela é feita desde do início, há mais de 40 anos que a gente seleciona, inseminação artificial. Começamos com a inseminação artificial há muito tempo atrás, transferência de embrião, fecundação in vitro, agora com avaliação pela NCP e PMGZ, avaliação genômica, e fazemos também prova de desempenho. O nosso gado faz essas provas de desempenho aí com a Embrapa, em parceria com a Embrapa Goiânia. Então, toda a tecnologia disponível, certo, para a seleção dos animais, nós estamos usando aqui na Varrela Pecuária. Quer dizer que é chegar na propriedade do comprador e começar a trabalhar, né, Marcelo? Ok, temos reprodutores aí em torno de 30 meses, o gado está pronto, chegou, descer do caminhão é trabalhar, entendeu? E outra coisa, e todo esse gado avaliado, com as avaliações positivas, né? Uhum. Agora, eu queria que você me falasse um pouquinho dessa parte de gado comercial, dessa oferta que vocês vão apresentar aí nessa pista agora, né? Que tipo de gado é, como é que ele foi selecionado, né?
E como é que está a era e a situação desses animais agora, Marcelo? Ou seja, nesse gado que nós estamos ofertando, gado de nossos parceiros, certo? Filho de nossos touros de inseminação, que nós temos também venda de sêmen, certo? E filho dos nossos touros de monta também, certo? Esse gado aí é gado de recria, esse gado está em torno de 10, 12 meses, são bezerras e bezerros, certo? Que irá estar à disposição dos nossos clientes. Como é que está aí na região, Marcelo, a demanda por bezerros e bezerras, por novilhos e novilhas para engorda? Ou seja, muito grande, a demanda aqui nós não estamos conseguindo atender a pecuária aqui do Nordeste, principalmente de Alagoas, certo? Teve um crescimento nesses últimos 2 anos aí que nós não estamos conseguindo atender a procura por fêmeas e fêmea Nelore para reposição e aumento de rebanho, né? E novos rebanhos que estão sendo formados. Agora, para a gente arrematar a prosa, Marcelo, como é que é a condição de pagamento do leilão? Sim, a condição de pagamento do leilão é praticamente um financiamento, 1 mais 39, direto, não tem duplas, parcelas duplas, é 1 mais 39, 40 parcelas. Muito bom. Marcelo, queria agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. A gente, evidentemente, vai acompanhar o desenrolar desse leilão aí. Muito interessante esse mercado nordestino, a gente está vendo com muita atenção, né? Então, queria dar os parabéns pelo trabalho e mandar um abraço aí para todo o pessoal, para você, inclusive. E até a próxima, Marcelo. Até a próxima, Cid. Obrigado. Eu que agradeço. E tendo ocupado já mais ou menos 3/4 do tempo que foi reservado para a nossa falação, o pessoal da produção está avisando que está na hora de cumprir a obrigação com os anunciantes que sustentam a televisão. E depois desta parada ligeira, a comitiva volta com a boiada para a estrada, dando continuação na nossa lida marchadeira. Estamos de volta e agora eu convido os companheiros e companheiras fazendeiros e fazendeiras para conferir com a gente uma parceria entre a assistência técnica e gerencial do Senar e o Sebrae lá em Minas Gerais. Os produtores de leite passaram a contar com um bom desconto para fazer fertilização in vitro. E o resultado foi a melhora da genética dos animais e o aumento da produtividade da vacada. Minas Gerais é o maior produtor de leite do país. Destaque também na fabricação de queijos, doces e outros derivados. E para fortalecer ainda mais a atividade, o Senar disponibiliza uma série de iniciativas para contribuir com os pecuaristas, como é o caso do sítio Paineiras, no município de Eugenópolis, que começou a criação de gado de leite em 2011. Desde o início, a intenção era aumentar o rebanho e expandir a produção. Em 2019, a situação da propriedade mudou com a chegada da assistência técnica e gerencial. Sem dúvida, para você aumentar a produção, sem acompanhamento técnico é muito difícil. Você toma muito arranco, então já tendo uma visão melhor um pouco, de uma pessoa que entende, e entra concluindo a coisa com a outra, o resultado é muito bom. Com o Senar, vieram novos métodos de manejo para o rebanho, que conta com 55 animais, entre bois, vacas, novilhas e bezerros, criados em 21 hectares. As instruções do técnico de campo melhoraram a qualidade do alimento ofertado para os animais, com ganhos na saúde e no bem-estar dos bovinos, o que resultou em mais produtividade. Os animais em produção precisam de uma exigência nutricional muito maior. E para você conseguir essa exigência nutricional, você tem que suplementá-las com a ração de melhor qualidade, com volumoso de melhor qualidade, para ter uma digestibilidade maior de volumoso e uma maior produção leiteira, né? Ter os nutrientes necessários para produzir a quantidade de leite que ela é capaz de acordo com o seu potencial, né? A troca da ração, do tipo de capim e uso de silagem produzida no próprio sítio fizeram toda a diferença. Com a parceria do técnico de campo, o produtor já consegue ver aumento na produção. Antes do ETG chegar, eu tirava aí 50, 30 litros de leite. Hoje eu estou com 9 vacas dando 190, 200, 9 vacas produzindo só. Então isso aí é fundamental, porque aumentou muito a produção e diminuiu o tempo de parto de vaca. Outro planejamento da assistência técnica e gerencial foi promover o melhoramento genético dos animais. Para ajudar nesta transferência de tecnologia,
O Senar e o Sebrae firmaram uma parceria nacional para impulsionar a fertilização in vitro na bovinocultura. Com o acordo, o Sebrae fica com 80% dos custos e os pecuaristas recebem embriões de alta qualidade. A fertilização in vitro é um dos projetos mais procurados, porque a gente percebe que a adesão dos produtores rurais e a busca por uma melhoria genética no seu rebanho, seja no seu gado de leite ou no gado de corte, tem sido intensificada em função do subsídio de 80% que o Sebrae aloca nesses projetos. E também se deve ao fato das parcerias locais, como o Senar, como os sindicatos rurais, que ajudam na sensibilização desse produtor rural, e isso faz com que os projetos sejam mais eficazes, mais rápidos e mais objetivos. O processo de fertilização in vitro aqui no sítio Paineiras começou 2 meses antes da transferência de embriões. As 7 novilhas e as 5 vacas selecionadas para o procedimento passaram por vacinação reprodutiva e suplementação nutricional até chegar à etapa de protocolo hormonal para realizar a inovulação. E com a parceria entre o Senar e o Sebrae, o custo para o produtor rural por embrião transferido fica em torno de R$ 110. A gente vê com bons olhos, porque o nosso produtor já assistido, que a gente tem esse acompanhamento, a gente entende que o sucesso dessa inclusão dessa genética no seu rebanho, já com outros aspectos atendidos e acompanhados, vai trazer, sem dúvida, avanço para esses produtores. Com a fertilização in vitro, técnico de campo e produtor estão com novas expectativas. A gente busca uma taxa de prenhez a partir de 40%, 50%, pois os animais estão vacinados, suplementados para ter essa faixa de prenhez, e a gente busca os animais com ganho genético superior, pois produto de FIV tem uma genética agregada sobre esses animais, então vão ser animais mais produtivos quando parir. Melhoramento não para, então você também, uma aprendizagem nunca é demais. Isso aí, todas as oportunidades que eu tiver, eu vou participar para me aprender mais um pouquinho, que ninguém sabe tudo. Cada dia que você passa, está aprendendo um pouquinho. E hoje, por conta do feriado nacional de 12 de outubro, o mercado do boi gordo não funcionou em lugar nenhum do país, de modo então que a gente não vai ter como apresentar o noticiário nem fazer o comentário a respeito da evolução da cotação do boi gordo na praça. Sendo assim, para arrematar a função, falta só fazer a recitação da poesia do dia, que é a seguinte, vai ouvindo. Com o sertão na espera das primeiras águas da primavera, para demudar as cores das suas paisagens e se vestir em roupagens de flores, é já que o capim vai rebrotar e no viço renovado das pastagens, o mestiço logo vai começar a esconder as costelas e a arredondar. E depois de fazer a negociada dessa boiada, com o dinheiro que eu ganhar, eu vou na feira comprar um corte de chita e levar para a dona Dita para ela costurar um vestido para Maria Rita, a cabocla mais bonita e faceira aqui desta ribeira. Esta é mais uma das prosinhas selecionadas para fazer parte do meu novo livro, O Versinhos de Caipira Inteirou os Quatro, que eu publiquei agora de pouco para dar continuação na minha lida versejadeira, que fala da beleza e da nobreza da verdadeira cultura brasileira. E para saber como fazer para adquirir um exemplar, ou logo a coleção inteira, né, é só ligar para mim mesmo, no telefone 11 98 224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymascio@uol.com.br, ou ainda achar o meu nome lá no Facebook para a gente poder prosear. E seguindo o toque do berrante, que já está indo lá adiante, abrindo a estrada e chamando a boiada, a comitiva já vai saindo em retirada, mas já fica aqui combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.